Boa tarde a todos e todas. A gente está aqui hoje nos reunindo aqui para fazer o lançamento do livro A Mão Visível do Banqueiro Invisível, Renda e Lucro Extraordinário dos Bancos Latino-Americanos. Essa versão em português que acabou de sair é um trabalho conjunto do Sérgio Martim Paes e do Guilherme Guglietti. O Sérgio é atualmente nosso pesquisador de pós-doutorado, fez doutorado aqui na casa também, mas hoje em dia conduz sua pesquisa como bolsista da FAPERJ, sob supervisão do professor Luiz Fernando de Paula, e entrou nesse tema dos bancos com tudo, né, para fazer uma discussão de uma economia política dos bancos na América Latina dentro da pesquisa conduzida no CELAG. Esse livro é um livro chique, tem o prefácio do Álvaro Mineira, que teve bastante tempo nessa luta, nesse embate dentro da América Latina, e também que traz lições importantes, mas eu não vou ficar aqui me estendendo muito falando sobre o livro. Eu queria aproveitar e agradecer hoje também a presença da Fernanda Feio. Fernanda, professora do Programa de Pós-Graduação em Economia da UF, pós-doutoranda também de lá e pesquisadora do Grupo de Financiarização e Desenvolvimento, e a Paula Sarno, que, além da minha dívida eterna com ela como minha orientadora do doutorado, é também pesquisadora do Observatório do Sistema Financeiro e do Grupo de Financiarização e Desenvolvimento na UF, onde ela também faz o pós-doutorado dela. Vou me estender muito, agradecer também a presença de todos, em especial da Carol, que acabou de chegar, que desde já vi umas 3, 4 palestras aqui, né? Enfim, daquele agradecimento de sempre também ao Guilherme, ao Fórum de Ciência e Cultura, e ao Lucas, que entrou aí de última hora para ajudar a gente aqui nessa apresentação. Sem mais delongas, obrigado a todos pela presença, espero que a gente possa ter um ótimo debate. Vou passar a bola para o Sérgio. Oi, boa tarde a todos, todas e todas. Realmente estou muito feliz de estar apresentando aqui o livro nessa casa que me recebeu há 7 anos já para fazer um doutorado e hoje em dia está me sediando, né, nesse caminho de pós-doutorado. E estou muito feliz das pessoas que estão aqui. Realmente são pessoas que têm me acompanhado ao longo desse período e que eu realmente vou dedicar um tempinho para agradecer, porque eu acho que é esse o momento realmente. Principalmente a Norberto aqui, né? Que é um cara que tem trabalhado muito. Vocês, como colegas dele, veem o trabalho a diário, mas é aquele que quase montou esse evento, não só esse evento, sino que foi a ponte para fazer essa tradução que motivou, né? E que abriu as portas, né, do observatório para eu participar e colaborar e tem sido um motor e uma alma incentivadora plenamente nesse trabalho, nessa pesquisa, né? Então realmente vale que eu agradeço e destaque. Também aqui aos professores do IE, que eu estou vendo muito feliz, a grandes amigos, também meus orientadores, tanto no doutorado como no pós-doutorado, Alexis, Luiz Fernando, muito obrigado por estar aqui, significa que de alguma forma têm me aguentado e querem continuar avançando nesse trabalho, que não é pouca coisa, né? Meus amigos, meus grandes amigos, o Leandro, o Germán, o Nicolás, né, partícipes, né? São a pata argentina, que também tem acompanhado, não só com discussões, alimentando nossas discussões, sino na vida pessoal. Tudo que encaramos na vida profissional, sem esse apoio pessoal dos amigos, não é nada. Assim como é a família que hoje em dia está longe, talvez vai ter a possibilidade de assistir, né, essa palestra longe depois, também a meus pais, meus viejos, a meus irmãos. Então sou muito grato e agradecido. E, por último, mas não menos importante, a minha companheira, né, que me acompanhou nesse processo de doutorado, e hoje de pós-doutorado, e a nossa Carolina, não, que está aí. Olha, lindinha.
que no domingo ela fez aniversário e eu considero que esse evento é parte de nossas comemorações. Realmente esse é um dos motivos, né, para fazer esse trabalho, esse esforço também de integração, de pensar a América Latina tanto em espanhol como em português, como tentando pular, né, essas barreiras que a gente às vezes gera por, às vezes, a simples língua. Acontece, né, como argentinos que não lemos em português, colegas que estão pensando a região e vice-versa. Então, minha tentativa com esse livro foi traçar essa ponte para ver como tem coisas que são conversadas, são discutidas, vocês vão ver, eu vou apresentar para vocês, são dados que a gente utilizou muito na discussão política e eu acho que meu objetivo, eu acho que a gente consiga discutir isso pensando no Brasil, né, com esse olhar latino-americano. Por isso que queria trazer um pouco o que a gente discutiu na apresentação, que foi em Buenos Aires, do texto em espanhol, onde estava Amado Boudou, ex-vice-presidente da Argentina, Álvaro García Linera, com duas pessoas com um forte trabalho de gestão. Dessa vez, queria também ter um olhar um pouco mais acadêmico, com outras experiências do Brasil, e agradecer aí a leitura atenta de Fernanda e da Paula, como para terminar de dar essa discussão, né, sobre o sistema financeiro, né. Hoje em dia está muito em voga sobre a financiarização, mas é bom também começar a discutir, bom, o que vamos fazer com isso? Então, sem mais delongas, eu gostaria de entrar um pouco na apresentação para comentar do conteúdo do livro e qual é o objetivo. Esse é um texto que foi escrito ao longo do ano 2020 e 2021, anos bastante difíceis, né, para todos nós. Então é um texto escrito em uma época de crise, sim? E onde uma das discussões que aparecia era, bom, o que fazer, né? Quais são as políticas como para incentivar que os governos apoiem as suas populações, para além da questão sanitária, que era mais emergencial, e o que estávamos vendo era que o setor financeiro bancário mantinha suas taxas de lucratividade. Era um dos poucos setores que continuou com essa rentabilidade. E aí, a partir de uma primeira exploração, apareceu esse dado de que o setor bancário era um dos mais lucrativos do mundo, pensando com a região completa, né? Então aí, a partir de Guilherme, meu orientador, que sempre acreditou que isso dava para um livro, né? Ele sempre acreditou nesse projeto. Aí começamos a indagar e a construir uma base de dados. Então, o que vocês vão ver aí nesse texto é muita informação, um trabalho muito forte de informação primária, né, de dados, e que nosso objetivo era disponibilizar, né, toda essa base como para discutir política pública. Daí é que vocês vão ter uma leitura nossa, não? Em termos de dinâmica regional, pensando a região, saindo um pouco do Estado-nação, da capacidade de intervenção direita, que muitas vezes é pensar a questão nacional, que isso acontece com todos nós, né? Porque, você é economista, mas pensa soluções, não posso pensar no Argentina. Mas é necessário também pensar o que está acontecendo com os vizinhos, sim? Porque não é uma coisa que ninguém se salva sozinho. E o que a gente faz também é um caminho intermediário, né? Porque também quando se pensa desde a esquerda, desde a heterodoxa, é pensar a dinâmica capitalista global. Então, como agentes do sul global, às vezes nos perdemos nesses mares de macro tendências mundiais. Então não dá para fazer nada. Ou é uma tendência uma onda tão grande que então tomamos isso e não observamos a capacidade de transformação ou de ação, né, nessa outra escala, conversando com o vizinho.
Então, essa foi nossa proposta, pensar desde o regional, ver que tendências se expressavam na região e tentar dar uma leitura a esse esforço. E o que vão ver na estrutura do livro é, por um lado, um esforço de ver essas tendências mais estruturais, as causas, né, da lucratividade, e começar a ver quais são as perspectivas, que era o que aparecia aí nesse 2020 e 2021 com as fintechs, né? Nessa transformação tecnológica acelerada, né? Que foi promovida, já estava aí no ar, já tinha algum início, mas que a pandemia acelerou, né? O isolamento social e a necessidade de ficar em casa e não estar passando notas em dinheiro acelerou o uso do celular, né? Para sistema de pagamento, crédito, incluso para cobrar o auxílio emergencial. Então, esses são esses dois movimentos. Sim, que isso vocês podem observar aí no índice, assim como está esse movimento tendencial e essa procura por entender quais são as causas da lucratividade, esse corte, esse quebra que significa o 2020 e essas tendências de perspectiva que se vêem aí na frente. Eu vou resumir rapidamente alguns dos resultados, porque meu interesse hoje, aproveitando que estamos nós aqui, é discutir o que podemos fazer com o Brasil. Sim? Então, podemos passar. Aproveitando aqui a Fernanda, a Paula, que já leram o texto e vendo que dentro dos assistentes tem pessoas que provavelmente vão ter bastante vontade de fazer sua contribuição. Eu vou sem muitas delongas, falar sobre os principais resultados. Como comentei antes, uma das primeiras observações que fizemos é esse recorde ou essa lucratividade extraordinária que apresentam os bancos latino-americanos. Ao longo das últimas 2 décadas, a rentabilidade em termos de ativos dos bancos latino-americanos só superada pelos africanos. Isso sem a gente fazer nenhuma manipulação de dados, são os dados do Banco Mundial. E isso como um bloco, e dentro dos países da região se observa alguma heterogeneidade, com alguns países com alguns níveis por cima do 4%, que já seria ultra extraordinário, e incluso como 2%, com 2%, que a gente tomou meio como referência um 2% como uma lucratividade que supera qualquer expectativa. Para ter uma noção de qual é a rentabilidade que estão apresentando os bancos a nível mundial, em termos de Estados Unidos, da Europa, incluso da Espanha, que é um dos países de origem das principais bancos estrangeiros, a rentabilidade rondou entre 0,5% e 1% nos melhores anos. Então, a lucratividade que vocês vão ver ao longo, aí destacando o Brasil, triplica, né, a dos países do norte global ou do centro do capitalismo. Então, vemos que aquela discussão de que o sistema financeiro, em termos globais, né, que ficava com baixa rentabilidade, na América Latina isso não se expressa. E o que vamos ver é que a dinâmica não necessariamente está associada a senderos de expansão ou de desaceleração, sim, como que não se vê um vínculo direto, né, com a dinâmica econômica. Então já temos aí uns primeiros elementos, ou seja, uma lucratividade que, no caso do Brasil, triplica a rentabilidade do norte global, não necessariamente está associado aos anos de expansão, de freio, de desaceleração, e, por outro lado, acompanhando um pouco a tendência global, é essa expansão, né, da introdução da vida financeira na própria dinâmica das pessoas e das firmas. Essa expansão do crédito, esse acesso, né, aos instrumentos financeiros, principalmente de crédito. Isso também podemos ver aqui em alguns dados que se discutem dentro do Instituto de Economia, relevados por Eduardo Costa Pinto, outro dos meus orientadores do doutorado,
e discutido aí no canal e que está também em um texto do Norberto e da Paula, como essa rentabilidade do sistema bancário financeiro brasileiro estuvo totalmente por encima dos outros sectores, ¿sí? Nessa comparativa intersectorial, incluso nos piores anos da dinâmica econômica brasileira, né? Depois do golpe, né? Como o capitalismo brasileiro experimentou uma queda da lucratividade, mas que do sistema bancário não. ¿Sí? Então, mostra de novo essa ideia de que essa lucratividade é resiliente, né, a essa dinâmica econômica. Então, a partir dessa base de dados que eu comentava, que construímos utilizando os dados contábeis, né, disponíveis no Banco Central de cada um dos países, conseguimos construir uma estrutura de ingressos e de custos, né, promédio, ou média dos sistemas bancários de cada um dos países. Em termos dos ingressos, vocês vão ver a Brasil aqui embaixo. ¿Sí? Isso está ordenado por a relevância dos juros, que seria aquele arrendo, aquele ingresso que está esperado como deveria ser o mais significativo, né? Mas o que vamos ver é que no caso do Brasil, os juros têm uma participação relativa menor ao resto da região. Sim? Vocês vão ver aí o papel das tarifas, por um lado, todas aquelas que os bancos cobram, né, por esses serviços financeiros que eles realizam, e bastante importante aí, em amarelo, a questão das operações de tesouraria. Assim, que esse dinheiro que eles operam, né, nas negociações de títulos públicos, né, na negociação dos instrumentos bursáteis, né, de todos aqueles investimentos nessa intermediação financeira por fora do que é o otorgamento de crédito. Então, aí já vemos que tem aí uma diferença, né, com o resto dos países. E agora vamos ver a estrutura de custos em termos aqui. A contrapartida é que os juros são a principal relevância, né, em termos das despesas, sim? E que as tarifas e as provisões têm uma participação relativa maior. Isso marca que os bancos, de alguma forma, estão se protegendo contra o risco Brasil, estão aumentando seus custos. Isso, quando a gente observou os dados para 2020, era uma dinâmica que ocultava, né, que o setor bancário, em geral, no próprio ano 2020, que era o pior da série, na verdade, o que tinha aumentado eram as provisões. O resto das receitas tinham se mantido em níveis similares. Isso é basicamente como que tinham mantido cobrando os empréstimos, os juros de forma como prévia à pandemia, e que o único que tinha aumentado eram as provisões. Isso marca um pouco como essa dinâmica de resiliência da lucratividade estava muito atada, né, a essa possibilidade de continuar cobrando os créditos, e que no caso de 2020 teve o respaldo e a garantia do Estado. Sim? Vamos avançar um pouquinho mais. Então, aí o que, a partir de um pouco desses primeiros elementos, a gente faz um trabalho de revisão bibliográfica, né, de quais seriam os estudos, os trabalhos que discutem esses resultados. E a grandes, temos três grupos de explicações para justificar se essa lucratividade que aparece como extraordinária. Por um lado, aquelas associadas a elementos meramente macroeconômicos, né, que cada um dos países deveria ter associado ao crescimento econômico, taxa de juros, a inflação, né, a todas aquelas variáveis, né, associadas a dinâmicas macroeconômicas. Um segundo grupo está associado mas dentro desse grupo a gente meio que já descartou essa questão do crescimento econômico, da dinâmica da expansão econômica, porque vimos que na América Latina isso não estava observando-se.
Un segundo elemento son cuestiones más asociadas a estructura del propio sistema bancario, o sea, básicamente concentración, né, y a capacidad de definir, né, receitas y custos diferenciados por el propio poder de mercado de los bancos. Y un tercer elemento son aquellas explicaciones más microeconómicas asociadas a los bancos definen determinada estrategia de mercado que posibilita que tengan uma lucratividade maior a outros. Agora, como estamos vendo ao longo de todo o bloco, ou seja, pensando na região, essas definições, essas explicações microeconômicas quedam por fora, né? Porque o que estamos vendo é um movimento geral, sim, em um grupo de países, em uma região, sim, que tem características totalmente associadas à sua própria estrutura produtiva, que se reproduzem dentro dos países e que não estão asociado a essa mera operação, né, ou a decisões de determinados gerentes bancários ou não. E aí, nesse sentido, quando fomos avaliar as explicações macroeconômicas, observamos que um elemento central é essa determinação da taxa de juros por parte do Banco Central. Assim que esse gráfico que vocês veem aí, sim, que é a taxa de juros real de referência. Que essa taxa de juros real que define o Banco Central termina sendo um campo, sim, onde operam os bancos. Ou seja, na medida que o Banco Central garante uma taxa real de juros positiva, já garantiza que o setor bancário opera intermediando com uma rentabilidade positiva. Sim. Aí no caso do Brasil, vemos que é um dos poucos, sim, que a série 2014-2019 mantém uma taxa de juros real positiva por cima do 2%. Sim? Então aqui o Banco Central já opera definindo um campo de ação, de operação, né, com pelo menos, sim, 2 pontos de juro real positivo. Isso se complementa, né, com uma segunda observação, sim, que está associado à questão da concentração, da essa capacidade do setor bancário, dos bancos, né, de impor suas condições, sim, para o resto dos sectores, sim, na medida que o setor bancário tem determinadas características próprias que fazem que seja um serviço básico, em algum sentido, dado que intervém e entra dentro, digamos, da estrutura de produção, por assim dizer, do resto do setor, né? Porque é fundamental na medida que entra como sistema de pagamento, né? Dinamiza o crédito, incluso aquilo que aparece intermediando, né, entre credores e devedores. E esse grau de concentração, o que se observa na região, é que também é superlativo comparado internacionalmente. Ou seja, opera, em termos de um ranking, opera segundo, por baixo, depois do Meio Oriente, de acordo com as categorias do Banco Mundial. Então, o que temos é um duplo movimento, que por um lado, o próprio Banco Central opera garantizando uma lucratividade positiva a partir dessas taxas de juros reais elevadas, e uma segunda dinâmica que se vê reforçada por esses grandes bancos que concentram os ativos e concentram toda a atividade financeira e que definem, em definitiva, as condições de operação do sector. Então, essas são as grandes conclusões, né, resumidas, né, do livro nessa interpretação estrutural. Agora eu quero, utilizando esses primeiros resultados, acompanhar algumas discussões que a gente teve durante o trabalho do livro e posteriormente, porque muitos desses dados, com Guilherme e a equipe de CELAG, utilizamos todo esse trabalho para discutir políticas públicas em determinados momentos, em determinados países e incluso alimentando campanha política. Ou seja, a gente utilizou isso nas eleições do Equador, com o candidato Arauz, Gustavo Petro na Colômbia, incluso com Arce em Bolívia. Então,
esses dados entraram nessa discussão política de, bom, e isso como se avança sobre isso. Então, queria aproveitar essa apresentação como para que a gente faça esse exercício aqui, essa discussão parece mais que interessante. Então, um dos primeiros elementos é, por um lado, o que eu já indicava. Bom, a política macroeconômica tem um papel central nessa definição da lucratividade. Como a gente já sabe, Lula tentou brigar de frente com o Banco Central, né, com o presidente do Banco Central, para tentar diminuir essa taxa de referência. Até aqui, pouco tem conseguido, mas aparece um segundo elemento, a partir dessa experiência latino-americana, que é uma discussão que o próprio Gustavo Petro tem dado, a partir de negociar os spreads. Aí eu trouxe alguns dados de como os spreads, no último ano e meio, no Brasil também têm aumentado, que é uma tendência que se observa tanto na Colômbia, na Argentina. Então, como a situação bancária, ou seja, não só o encarecimento do crédito, não só a partir da taxa Selic, sino também como a partir dos spreads bancários. Isso é um tema que está plenamente fora da discussão até aqui. Um segundo ponto é mostrar como a promessa neoliberal, né, de liberalizar o setor, de suprimir os tetos das taxas de juros e liberalizar e desregular o setor, foram basicamente fracassadas, né, como para diminuir o custo do financiamento e o acesso. E que isso se dá em um marco global, como comentava antes, uma tendência a essa expansão da financiarização e um incremento do endividamento das famílias. Aqui provavelmente a Paula vai trazer alguns dados sobre isso, alguma discussão, mas eu queria destacar um tema que também é importante, é como hoje encara o governo do PT essa discussão sobre esse aumento do endividamento das famílias. A resposta até aqui é esse programa do Desenrola Brasil, que foi anunciado algumas semanas atrás e que começou a implementar-se ontem hoje. E que aí a proposta, se bem é a refinanciação, se o que aparece como negociação com os bancos é essa taxa de juros. Vejam bem, a taxa de juros que eles estão negociando é até 1,99% ao mês. Essa taxa de juros está dando 26%, quase 27% ao ano, assim como a Selic a 13,5%. Ou seja, essa taxa que foi negociada, eu entendo que a negociação deve ter sido muito árdua, mas ainda possibilita uma grande lucratividade. Sim? Ou seja, esse Desenrola Brasil não está afetando de forma significativa, né, essa lucratividade que está aparecendo como problemática, e como mostrei antes, a taxa de juros não é a única fonte de renda do setor bancário e financeiro. Então a instância e a capacidade de negociação, eu acho que dá para ser um pouco mais agressiva. Dá para ser, eu sei que do outro lado, né, o rival joga também, né? Provavelmente a capacidade de pressão dos bancos não é menor, mas o campo de ação parece que é muito maior do que até aqui tem se apresentado. E eu acho que queria destacar um segundo elemento, que muitas vezes aparece como a necessidade de abrir o setor para atores estrangeiros. Se isso aqui no Brasil, um pouco o que a gente discute com o Luiz Fernando, que isso não aconteceu, basicamente porque a Federação de Bancos bloqueou essa inserção, essa entrada massiva de banco estrangeiro, como aconteceu em outros países. Mas o que mostra em outros países é que essa inserção dos bancos estrangeiros não vai mudar as condições estruturais. Então, não comprar falsas promessas ante a necessidade de desconcentrar o setor a partir de liberalizar incluso essa entrada de bancos estrangeiros. Eu acho que isso é uma das mensagens que traz
também o livro Pensando em Política Pública. Depois, outro elemento é pensando na capacidade que aparece com a digitalização, né? O livro inclui um último capítulo, de uma pesquisa que estava uma fase mais inicial do que eu estou trabalhando hoje em dia no pós-doutorado, que é uma descrição, né, de como está esse mundo digital, esses bancos digitais e essa expansão. O que se observa é que, em termos regionais, a digitalização poderia trazer grandes vantagens. Nesse sentido, quero destacar uma coisa: não necessariamente por trazer novos bancos e que isso vai melhorar a concorrência, que de fato em parte acontece, mas o que possibilitaria é que os bancos públicos incorporem uma estratégia de digitalização mais acelerada, conseguindo chegar incluso em regiões onde atualmente não tem uma filial, que não chega, especialmente em países como o Brasil, onde o tamanho, né, a rede, ainda que tenha uma rede de filiais e sucursal muito ampla, é muito difícil chegar em todos os municípios. Então, eu acho que nesse sentido, esse boom do Nubank, onde aparece que já quase a metade dos adultos tem uma conta nessa fintech, poderia servir como experiência, né, como para potenciar a capacidade de ação da Caixa Econômica, incluso do próprio Banco do Brasil. E um terceiro ponto para destacar tem a ver com essa caracterização regional, né, de como a relevância dos bancos do Brasil com respeito ao resto dos bancos, ou seja, um tema que até aqui não comentei, mas que o sistema bancário brasileiro significa 1/3 do sistema bancário regional. O que você pode imaginar é que todos os bancos, os grandes bancos que operam aqui, são praticamente monstros, têm um tamanho gigante, né, para o que são o resto dos bancos na região. Então, qualquer internacionalização significa que um grande banco bota um pé gigante em países vizinhos. Mas aí aparece uma segunda questão, que é, da mesma forma que os bancos privados podem fazer isso, os bancos públicos, sim, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, têm uma capacidade transformadora a nível regional, como para incentivar infraestrutura e melhorar a integração física e incluso digital, que poucos bancos no nível regional, incluso internacional, pensando no BNDES, têm. Então, são dois, por um lado é uma potencialidade, uma mensagem positiva, por outro lado uma alerta, porque nesse cenário nunca falta quem vai falar: privatiza isso, privatiza tudo, que não funciona. Aqui o que vimos que nessa comparativa, vimos que o BNDES realmente pode ter um papel no desenvolvimento econômico gigante, não só para o Brasil, sino a nível regional. Então, todo esse sucateamento e todas essas limitações que se criaram durante, primeiro, o governo do Temer e depois do Bolsonaro, está nesse intuito, né, de destruição. Então, tem que se manter uma atividade de defesa e de promulgar o uso dessa ferramenta, que é realmente isso que é. E para fechar, queria tomar também o caso boliviano, como para trazer assim alguns outros aprendizados, e que eu vi ontem no jornal, que começa a aparecer em discussão, de aplicar nesse cenário de rentabilidade, onde está muito difícil avançar sobre a taxa Selic, onde o desenrola não necessariamente vai ser tão caro para os bancos, avançar sim sobre uma taxação específica sobre a lucratividade dos bancos, como uma alíquota extraordinária, né, para o imposto de renda dos bancos, sim, que intente captar parte dessa renda e potencie as capacidades do Estado brasileiro para realizar, seja política fiscal ou política social, né, de transferência de renda, que
melhore as condições diretamente das trabalhadoras e dos trabalhadores do Brasil. É isso. Bom, muito obrigado. Né? Obrigado, Sérgio. Eu, antes de passar a palavra para a Fernanda e para a Paula, queria só destacar 2 ou 3 coisinhas aqui do livro que eu acabei não falando no início, até para não ficar fazendo uma introdução muito longa. Mas a primeira tem a ver com a capa. Né? A primeira vez que eu vi essa capa, eu falei, nossa, que bonitinho, um bando de dinheirinho. Mas não é só isso. Né? A capa também é uma homenagem do Guilherme e do Sérgio ao Alexandre Pétion, que foi um dos revolucionários envolvidos na luta pela liberdade, pela Revolução Haitiana, que contribuiu com a libertação da América Latina. São todos os dinheirinhos, por assim dizer, do Banco do México, da Argentina, enfim, de outros países. O Pétion foi também presidente do Haiti, né? E como eles bem lembram aqui, né, essa ousadia do Pétion e do povo haitiano, ela foi penalizada sob a forma de um grilhão financeiro que dura até hoje. O segundo comentário do livro também, que eu acho interessante, eu falei rapidinho, tem o prefácio do Álvaro Garcia Linera. Quem não lembra, né, o Garcia Linera foi vice-presidente da Bolívia, e ele abre esse prefácio, eu acho que com uma fala incrível, até por isso foi legal que você trouxe esse último ponto na sua apresentação hoje, que tem a ver com uma discussão que a gente vai ter agora nesse segundo semestre, está tendo agora de reforma tributária aqui no Brasil, né? E o Garcia Linera, ele abre o prefácio falando o seguinte, uma fala que ele teve, uma reunião em que ele vira, uma reunião com os banqueiros bolivianos, e ele fala, olha, temos 2 notícias para vocês, uma boa e outra ruim. Essas são as palavras com as quais, uma tarde de junho de 2011, a gente iniciou uma tensa reunião com os principais gerentes dos bancos privados na Bolívia. E a boa notícia é que a gente não vai nacionalizar vocês, continuei. E antes que eles terminem de relaxar, acrescentamos a má notícia que, como Estado, nós vamos cobrar 50% de seus lucros e impostos. E isso coloca o elefante na sala, diz assim, o que a gente pode eventualmente pensar em termos de reforma tributária. Eu sei que é difícil pensar isso dentro do governo atual, com as características e com, né, o contexto político que a gente vive. Uma fala igual do Fernando Haddad, praticamente do Alckmin, então menos ainda, mas enfim. Se bem que não sei se tem tanta diferença assim, mas deixa pra lá. Mas eu acho que é um ponto importante de colocar esse elefante na mesa, se a gente vai continuar tratando os bancos da mesma forma, assim, em termos de rentabilidade e lucratividade no Brasil. E eu não quero me alongar, mas tem um último ponto que o Sérgio levantou a bola, e eu acho que a gente ainda... a gente tentou em alguns trabalhos lá do Observatório falar um pouquinho sobre a questão da lucratividade das instituições financeiras no Brasil e tudo mais, mas que tem uma dinâmica muito importante de economia política relativa à definição do nível da taxa básica de juros. O dado que o Sérgio apresentou está até 2019. Se a gente atualizar essa base, hoje a taxa real de juros aqui no Brasil é da ordem de 8%, 7% ao ano, né? Dependendo da medida que se usa, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, enfim. E por mais que a gente consiga entender que isso, num primeiro momento, até não tem um impacto tão positivo sobre o balanço dos bancos, porque demora a ajustar, as taxas de captação sobem, as taxas de aplicação, às vezes demora um pouquinho para ajustar. Você vai olhar a rentabilidade dos bancos no Brasil, piorou um pouco nos últimos meses, no último ano, mas pouco se discute desse outro lado que a taxa de juros tem sobre a vida das pessoas de fato, né? E aí acho que ele pontuou super bem a questão dessa difusão do endividamento das famílias e toda uma questão de instabilidade financeira, para usar um termo mais acadêmico em si, mas que rebate na vulnerabilidade social que a gente está vendo hoje em dia. Então, essa opção, estava vendo hoje de manhã um podcast sobre a questão da fome no Brasil, etc. E tal. E essa questão começa a reaparecer em vários elementos. Assim, com essa taxa de juros, você começa a encarecer alimentos, você começa a encarecer crédito rural, você começa a encarecer uma série de coisas.
E a entrevistadora pergunta ao entrevistado, né? Você acha que as pessoas do governo são sensíveis a isso? Né? E a resposta é que, bom, certamente o presidente do Banco Central, e acho importante pontuar não só o presidente, como toda a diretoria que vota com ele, aparentemente, tem pouquíssima sensibilidade aos efeitos que isso tem sobre a economia e a sociedade de uma forma mais ampla. Mas só queria pontuar isso para a gente levantar algumas bolas para o debate. Espero que a gente tenha uma boa conversa. E vou pedir gentilmente a Fernanda e a Paula que comecem. Paulinha, quer começar? Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer aqui estar comentando. Estar nesse evento do lançamento da versão em português do livro do Guilherme e do Sérgio, A Mão Invisível do Banqueiro Invisível. Já tínhamos tido a oportunidade de debater, né, o livro na versão em espanhol, num evento, numa live do OSP, e igualmente fico muito feliz de poder estar aqui. Vou repetir uma parte da dedicatória que eu adorei, não falei na outra oportunidade, vou falar aqui de novo. Os autores dedicam este livro às vítimas semiciosas do sistema financeiro latino-americano, destinado a perpetuar as desigualdades e reduzir as oportunidades. Eu acho que a gente tem um setor com todas as funções, né, que tão importantes que ele deveria exercer. Mas, enfim, eu acho que é um assunto que não perde, né, não perde o seu momento, infelizmente, né, ele está aí já há muito tempo e a gente debate ele há muito tempo. Eu acho que os autores abraçaram um desafio enorme, né, falar do setor bancário de países, né, cujos setores, essas estruturas do setor financeiro são tão diferentes, né, no seu tamanho, na sua composição, né, nas próprias regras, né, práticas contábeis, enfim, né, tributárias, etc. Né, eu acho que esse esforço vem, primeiro, no momento bastante interessante, me parece, né? A gente ainda não estava com esse debate quando fomos discutir no OSP, mas a própria possibilidade da gente estar começando a pensar mais em termos regionais, né? Eu acho que muito interessante. Eu acho que a gente aqui na pesquisa no Brasil às vezes faz isso pouco, e eu acho que a gente tem fomos instigados aí pelo trabalho, né, do Guilherme, do Sérgio, no sentido da gente poder realmente pensar em termos mais da nossa região. E eu acho que esse é um ganho enorme desse trabalho. Acho que ele abre possibilidades diferentes e fico até imaginando aqui a possibilidade de que os bancos centrais pudessem fazer uma publicação, né, juntos, já que estamos, né, começando a ter, a realmente ter, né, a possibilidade de ter uma maior relação intrarregional e, né, que poderia, inclusive, estimular, né, vários outros pesquisadores a andar nesse caminho dessa pesquisa. Então, acho que o livro traz muitos dados, ele discute os principais indicadores e características dos diferentes setores. Ele tem uma linguagem muito clara e objetiva, realmente ele é muito fácil de ler, né? Mesmo para a pessoa que não é, né, aprofundada nesse setor. Eu acho que ele traz um caminho para o leitor seguir, então acho que ele é bem feliz nesse sentido. Eu acho que quando a gente fala, né, das similaridades e diferenças dos diferentes setores, dos diferentes países, né, quanto ao setor financeiro, eu acho que o livro é bem feliz ao destacar, né, que há uma semelhança, que é essa capacidade de manter a lucratividade, né, em diferentes momentos e situações econômicas. Isso já me parecia sempre muito visível no Brasil, né, mas eu desconhecia de como é que era a realidade dos outros países nesse sentido. Acho que esse é um ponto de semelhança, que eu acho que pode ser um ponto de aprofundamento, né, como o livro também faz essa discussão,
E eu queria destacar apenas, né, que, a meu ver, assim, quando a gente discute essa questão da lucratividade, dos diferentes possíveis fatores para explicar, e a gente chega, né, o livro aponta a questão de que o fato de você ter uma concentração moderada, de acordo com o indicador mais utilizado, o IHH, né, para a maioria dos países, nos levaria a pensar que precisamos de mais né, de mais outras questões, né, mais outros levantamentos, mais outros estudos para entender o que explicaria, né, essa rentabilidade. Para mim, do ponto de vista do Brasil, claro, não vou mais falar da taxa de juros e tudo isso que a gente já sabe, mas me instiga muito a pensar essa capacidade política, né, desse setor projetar os seus interesses. Para mim, eu tenho acompanhado um pouco mais recentemente e isso tem me chamado muito a atenção, né? Então a gente está discutindo o Desenrola, ele certamente necessário, certamente bem-vindo, né? Vamos ter aí que discutir as condições com quem ele está sendo desenvolvido, implementado, mas eu fico pensando que a gente não conseguiu nem se dar conta de que possíveis ganhos isso pode trazer. A gente já tem que computar grandes perdas, né, com o que já está sendo aprovado por aí, né? E aí me preocupa bastante o marco de garantia, ele foi aprovado agora no Senado. Há uma comparação muito objetiva do ponto de vista dessa capacidade política de fazer seus interesses, quando a gente pensa na lei de superendividamento, que tramitou no Congresso durante 10 anos, e o marco de garantia levou 2 anos e meio. Então, assim, um projeto que veio colocado no Congresso pelo Gabinete da Presidência da República, né? E tem o objetivo de aumentar a capacidade dos bancos de executar as garantias, né? Facilitar todo esse processo de execução das garantias em bens dos empréstimos, e, por conta disso, estimular enormemente os créditos que vão ter como garantia os bens, né? Os automóveis, as motos, as casas das pessoas. Eu acho que isso é uma agenda dos bancos, tá? Eu acho que eles estão... foi uma agenda muito importante, né? Foi bastante... a gente pôde perceber assim, que era uma defesa bastante enfática por parte da Febraban e por parte do Campos Neto, né, com relação a esse projeto. A gente pode imaginar, diante de uma economia que tem as famílias altamente endividadas e precisando sair dessa situação, eu acho que a gente tem a chance de poder perder o que a gente poderia ganhar num processo de renegociação via o que está sendo estimulado aí pelo Desenrola e a partir do momento em que os bancos se vejam na possibilidade de aprofundar cada vez mais o endividamento das famílias. Então, enfim, eu acho que são questões aí para a gente aprofundar, sem dúvida tem vários caminhos, né? Então, deixando um pouco essa mensagem aqui dessa questão da capacidade política desse setor fazer valer seus interesses, como um dos fatores que a gente pode considerar, a meu ver, bastante realmente importante, acho que seria para a gente entender essa situação que a gente tem aqui, pelo menos no Brasil. Acho que é uma linha de pesquisa para a gente ver como é que isso acontece nos outros países, né? Mas, enfim, e é isso aí, parabenizando aí os autores por esse livro, realmente, que acho que traz muita coisa para a gente continuar aí em termos de pesquisa. Queria começar agradecendo, né? Agradecendo ao Sérgio e agradecendo ao Bob, ao Dr. Norberto, pelo convite de estar aqui hoje. Fiquei muito feliz lendo o teu livro, Sérgio. Eu acho que tu começa com um tema que eu acho muito interessante, com a introdução que é muito interessante, que tu traz a importância e a relevância do sistema financeiro
para o próprio sistema capitalista, né? Então, o sistema financeiro é o capitalismo, ele move o capitalismo. O meu querido amigo Luiz, aqui, Luiz Fernando de Paula, sempre fala em toda aula que ele dá sobre o sistema financeiro, ele começa dizendo que o sistema financeiro é o pulmão do capitalismo. Então, eu acho que tu começou deixando isso muito claro, trazendo esse histórico, trazendo a questão da rentabilidade, da atividade, da função desse sistema que se retroalimenta, né, com o nosso próprio crescimento econômico. Isso foi muito legal. Mas fora isso, eu fiquei muito feliz de ler o livro porque ele traz dados e ele pode ser, como a Paula disse, uma base para outros projetos de pesquisa, inclusive o de vocês, né? Eu até tenho algumas sugestões aqui mais para o final. Para quem não viu o livro ainda, eu acho que o Bob já mostrou, ele é lindo, a capa realmente é muito bonita, né? A mão visível do banqueiro invisível. E ele traz alguns outros dados que eu achei muito interessante, e eu acho que o Sérgio também já colocou aqui alguns, porque o sistema financeiro aqui da América Latina, o Brasil especialmente, mas da América Latina como um todo, ele é um sistema financeiro muito desenvolvido, muito eficiente do ponto de vista microeconômico, e ele tem um elevado grau de rentabilidade a ponto de ser a segunda região mais rentável do mundo, perdendo apenas, vejam só, para a África, para a região africana. E não importa, eu achei muito bom esse ponto que tu trouxe, porque não importa os momentos de crescimento, não importa se a gente está no momento de boom ou de recessão, a rentabilidade dos bancos de fato não muda, né? É muito raro tu ter um grande conglomerado da instituição financeira com prejuízo. E esse dado, a gente já desconfiava, a gente que estuda sistema financeiro sabe da rentabilidade do sistema financeiro brasileiro, mas eu acho que sobre a América Latina é muito interessante ter tão evidente, por meio de informações aqui, tão bacana. E o Sérgio também mostrou um gráfico que traz quais as fontes de rentabilidade dessas instituições, né? Muitas são por causa dos spreads, né, de fato, são porque elas cobram taxas de juros muito altas, né, em relação à taxa de captação delas, mas muitas, como no caso brasileiro, é pela questão de títulos e valores imobiliários. E aí, eu queria, não é a minha área, né, Paula, essa questão do endividamento da Paula e Bob, né, essa questão do endividamento das famílias, e Sérgio, tu trouxe uma crítica já muito contundente ao Desenrola, falando que a taxa de juros é de 1,99% e que, de fato, isso não vai prejudicar. Esse dado que tu trouxe aqui, eu não tenho como discordar do que tu está falando, mas eu queria lembrar que as taxas de crédito ao consumidor, né, variam entre 6%, 7%, 8%, até 9% ao mês. Então, num cenário como o nosso, Bob, que a taxa real de juros tem 5%, 6% a oficial, mas a taxa de 7%, 9% a oficial por ano, né, os bancos chegam a cobrar taxas de negociação de dívida, de renegociação de dívida de até 8% ao mês, taxas de juros de crédito, de cartão de crédito de 16%, taxa de cheque especial de um teto de até 8%. Então, assim, nesse cenário, 1,99 não é tão ruim, né? Estou pagando de barato aí. E uma coisa que me fez pensar muito, eu estava estudando aqui o teu livro e muito entretida com os dados que tu trouxe, uma coisa que que eu fiquei muito impressionada é que essa alta rentabilidade, ou seja, essa extrema eficiência microeconômica dessas instituições, porque elas são instituições muito eficientes no geral, ela não se reflete na funcionalidade, né? Na funcionalidade do sistema financeiro para a região, na funcionalidade macroeconômica, que basicamente diz respeito a três grandes pontos para que a economia funcione, que é a demanda por liquidez, minimizar as incertezas e mitigar o risco da instabilidade financeira. E eu chamo a atenção principalmente para a questão, para o segundo ponto, que é mitigar as incertezas, porque mitigar as incertezas
dos diferentes tipos de crédito, né, incluindo aí o crédito pessoal, mas incluindo também o crédito que é voltado para o processo de desenvolvimento econômico, aquele crédito que é de longo prazo, né? Então, tu mostrou bem ou mal, né, e eu acho que essa é uma das minhas sugestões, aprofundar esse ponto, que a funcionalidade, a eficiência micro não é refletida na funcionalidade macro, inclusive, né, quebrando os paradigmas dos neoclássicos de que a soma dos unitários lá dá um melhor agregado, né? Não é necessariamente a eficiência microeconômica que vai levar a melhor alocação de investimentos macroeconômicos, né? E aí é o ponto que eu queria mais puxar agora, né? Porque eu tô, assim, eu tenho o meu lado de pesquisa especial está com os bancos públicos e ultimamente eu tenho me debruçado muito sobre a questão da transição climática e o sistema financeiro verde, né? O processo de desenvolvimento ele é caracterizado por uma expansão dessa associação de investimento e a gente, né, coloca em dúvida então a capacidade do próprio sistema financeiro de cumprir essa sua função, de cumprir esse objetivo, de cumprir essa característica, de forma que ele garanta que a América Latina como um todo consiga fazer um processo de desenvolvimento com mudanças estruturais, com investimento em infraestrutura, com investimentos em novas tecnologias verdes, com investimentos que permitam que a gente incorra numa transição verde sustentável, né, de acordo com a demanda aí do futuro da humanidade e até não exagerando, mas do próprio futuro da humanidade. O investimento ele é feito principalmente, ele é direcionado por essas instituições. E aí que entra, né, o que eu estava falando da questão do sistema financeiro público, Sérgio. Né, eu achei muito legal porque a gente sabe o Brasil ele tem um sistema robusto e muito eficiente de instituições financeiras públicas que resistiram aí às reformas neoliberais das décadas de 80 e 90, mas a América Latina também tem, né? Tu traz aqui um dado no teu livro que eu acho que tu não mostrou aqui, mas ele está lá, eu achei muito legal, que 32% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional da América Latina, eles são de instituições financeiras públicas. Né? E tu ressaltou uma coisa aqui que eu também achei nesse ponto muito interessante. Não tem muita diferença se ele é nacional ou estrangeiro, né? Então aquela história de que se a gente abrisse para os bancos estrangeiros ia ter mais eficiência, mas na verdade tem um pouco de diferença se eles são públicos ou se eles são privados, né? Então, os bancos públicos, as instituições financeiras públicas, elas são braços de política pública, elas são um braço financeiro do Estado. E aí tu também trouxe essa questão do sistema financeiro atuando como instrumentos de política pública. E o meu ponto de vista é que tem dois grandes instrumentos de política pública por meio do sistema financeiro. Um é a regulação direta dos reguladores, né? Aqui no Brasil, a CVM, o Banco Central, enfim. O outro são exatamente essas instituições financeiras públicas, que ela, de certa forma, elas criam as condições para a gente minimizar aquela disfuncionalidade do sistema financeiro que tu trouxe aqui, que a gente estava falando no limite. Uma instituição financeira pública deveria, por definição, pensar, ter uma ação um pouco diferente das privadas. Nem sempre acontece, mas eles têm mais possibilidade de fazer isso. Né? Os bancos públicos são essenciais para a promoção do investimento, para o financiamento de longo prazo, para o financiamento da inovação, que é um ponto essencial agora, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento regional e até mesmo para as políticas anticíclicas que, para mim, aconteceram apenas alguns anos atrás, mas que já fazem 15 anos que os bancos públicos foram usados para isso. E aí, Sérgio, eu vejo assim, a gente está numa década de inflexão, né? A gente está numa década muito importante para a humanidade
que é a década da transição climática. A transição ela tem que acontecer na década de 20, a gente está no momento de bifurcação histórica, de acordo com cientistas, né? Não de acordo comigo, mas de acordo com cientistas. A Paula teve o desprazer de me ouvir falar essa semana, é a segunda mesa que a gente divide, e eu estava bem mais pessimista em relação a isso, trouxe alguns dados, né, Paula? Mas a questão da transição climática, da mudança climática, da crise climática, ela necessita de fluxos de investimento e financiamento muito intensos, muito grandes e muito direcionados a determinados setores e que eles sejam retirados de outros setores, né? Ou seja, para que eu consiga alcançar a neutralidade de carbono até 2050, que foi o acordado no Acordo de Paris, né, e assim tentar minimizar o aumento da temperatura em 1,5 grau, 1,5 ou 2, eu vou precisar fazer transformações muito robustas nesta década e vou precisar parar de financiar alguns setores, como os setores de combustível fóssil. Isso significa nada menos de que uma reestruturação muito grande e muito aguda, né? um giro de 180 graus de como os bancos funcionam. E aí, quando tu chega e me fala que as instituições financeiras são as mais rentáveis e que não necessariamente elas estão cumprindo as suas funções, me mostra que aqui na América Latina esse processo de reestruturação vai ser pior ainda, né? Porque a gente está quase desregulado, embora o Brasil seja um pouco mais regulado, e a gente tem umas instituições que estão acostumadas com taxas de rentabilidade que são muito mais altas do que as taxas de rentabilidade dos outros países, né? Eu acho que tem algumas mudanças que a transição verde necessita do sistema financeiro, são mudanças regulatórias, são a incorporação de risco, né, dos riscos financeiros de transição climático e físico da transição, mas especialmente de uma grande mudança na regulação dessas instituições para que esse tipo de ineficiência microeconômica ela não possa mais acontecer, porque caso contrário a gente não vai conseguir reestruturar algo que precisa ser reestruturado. Eu quero lembrar, assim, a década de 20, entre 2020 a 2030, é a década que a gente tem para começar a redução da mudança climática. Caso contrário, a gente não vai fazer essa redução a tempo para reduzir a temperatura. Nesse sentido também, além da regulação, a retomada dos bancos públicos, né, como braços de política pública, como indutor do investimento, como direcionador dessa oferta de investimento. E para que isso aconteça, eles têm que estar muito bem capitalizados, eles têm que estar muito bem inseridos dentro de uma política pública maior. E aí eu tenho a ousadia de discordar do prefácio, desculpa, que foi feito pelo Álvaro Limeira, que eu devia saber o nome, obviamente, né, da importância dele, mas eu tenho a ousadia de discordar porque eu não acho que tu tem que taxar as instituições financeiras para que elas tenham menores lucros, mas talvez, especialmente as públicas, garantir que esses lucros retornem para a sua base de capital, para que elas tenham mais capital e elas possam ter dinheiro para fazer esse financiamento dessa transição verde, financiamento da mudança estrutural que a nossa economia subdesenvolvida tanto necessita. Por fim, Sérgio, eu tenho, na verdade, para ti e para o Luiz, né, que já que ele é teu supervisor aqui de doutorado, eu tenho uma sugestão de continuidade dessa pesquisa que eu acho muito legal, assim. Tu viu uma pesquisa pelo lado do passivo, né? Tu está me mostrando qual que é a rentabilidade, quais que estão as fontes de recurso, tu viu ela pelo lado. Mas eu acho que seria interessante tu pegar o lado do ativo, né? Por dois pontos de vista, assim. Primeiro, a carteira de crédito, né? A divisão da carteira de crédito por setor, por modalidade e por prazo, né? Porque, assim, só um dado que eu tenho de cabeça aqui no Brasil, o BNDES é responsável por mais de 85% do crédito de longo prazo, sendo que a gente está considerando longo prazo acima de 3 anos, tá? Não é nem acima de
5 como deve ser. Então, é o BNDES que é responsável, quer dizer, o setor privado não está atuando no longo prazo, e eu imagino que na América Latina, o restante da América Latina seja igual. Então, eu pegaria pela carteira de crédito e pela rubrica de títulos e valores imobiliários, porque aqui no Brasil, especialmente, grande parte da rentabilidade, como tu trouxe, está em carteira de títulos públicos, né? E eu acho que isso deve ser legal ver essa divisão para o restante da América Latina. Muito rapidamente, eu acho que essas são as minhas observações. Eu te parabenizo muito pelo trabalho, foi muito interessante ler, são dados que com certeza eu vou utilizar nas minhas escritas aqui. Parabéns, Sérgio, e muito obrigada pelo convite. Bom, acho que pelo avançar da hora a gente pode juntar um primeiro banco de questões, também junto com os pontos que o Fernando e a Paula levantaram, para a gente aproveitar aqui o debate, botar um pouquinho de lenha na fogueira também para a discussão. Acho que eu vou aproveitar a condição aqui de moderação. Acho que tem um primeiro ponto assim, de uma discussão específica do que você tem em termos de agenda para crédito no Brasil hoje, né? E isso é muito engraçado, como tem questões que aparentemente são muito contraditórias, né? A gente falou muito do desenrola, a Fernanda trouxe o ponto dos bancos públicos de desenvolvimento agora, e parece que a gente tem sinalizações com sinais muito trocados. Assim. De um lado, você de fato avança numa agenda que é uma espécie de ganha-ganha, no melhor modelo Luiz Inácio, né? Desde lá do crédito consignado, essa era a grande discussão, a taxa é menor, todo mundo vai tomar mais barato, mas em última instância tem um limite, que é o próprio endividamento e a fragilidade financeira das famílias. Por outro lado, você tem uma agenda de reconstrução dos bancos de desenvolvimento públicos também no meio disso tudo. E aí eu vou roubar um ponto de uma discussão que a Paula vem conduzindo, que tem um outro lado desse sistema financeiro que a gente não fala muito, né, que tem a ver com o cooperativismo de crédito. Eu vou levantar essa bola para a Paula falar, mas eu já vou antecipar, né, que isso resulta das pesquisas delas e das nossas conversas bilaterais. Então você tem um caso que você está tendo uma reconfiguração, de alguma forma, da agenda que a gente tem para frente em termos das possibilidades e perspectivas de lucratividade das instituições financeiras. Quem está amassado no meio disso são as micro e pequenas empresas e são as pessoas físicas. Né? As grandes empresas assim, vão muito bem, obrigado, acho que não tem grande discussão. Agora, por outro lado, a gente também, eu só estou botando lenha na fogueira, Sérgio, você escolhe isso que você quer falar. Por outro lado, elas também têm um problema mais estrutural, que eu não sei se a gente vai conseguir lidar com isso tudo. Quem são os melhores tomadores do ponto de vista de risco de crédito aqui no Brasil? Se eu tivesse que chutar dois, Vale e Petrobras. Do ponto de vista de transição verde, como é que a gente resolve isso? A gente vai limitar? A gente vai tratar as duas como ativos irrecuperáveis? A gente vai parar de emprestar dinheiro para essas empresas? Então, tudo isso aponta para um momento em que eu acho que a gente talvez esteja numa encruzilhada, não no sentido tradicional, mas numa encruzilhada no sentido de que vários e todos os caminhos estão abertos em termos de futuro. E aí, ter usado a reforma tributária como um exemplo, eu acho que ela vai ser um bom sinalizador do que a gente pode esperar em termos de qual caminho que a gente vai seguir adiante. Não sei se alguém imaginava. Ô Luiz. Ok. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o Sérgio pelo livro. Fui presenteado, já li. Coincidentemente, o Sérgio sabe disso, eu escrevi um artigo, né, com o Fernando Carlinhos de Carvalho no Oxford Review Book of Banking, né, que é Banking em Latina América. Tem 3 edições, né, sempre atualizado. Foi o último artigo, né, a
atualização desse artigo, foi o último artigo que eu escrevi com o Cardinho. Eu gostaria de fazer alguns comentários, né, assim, a partir do debate. Em primeiro lugar, é que eu acho que o grande desafio é discutir a funcionalidade do sistema financeiro, né? Porque o sistema financeiro, a partir da abordagem do MISC, né, que tem aqui no Instituto, particularmente no Observatório de Trabalho, o MISC trabalha com a ideia de que o capitalismo só cresce com os agentes se endividando, né, e o setor bancário tem um papel fundamental em criar poder de comprador que permite os agentes expandirem seus gastos para além das rendas previamente acumuladas, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que numa economia cada vez mais financiarizada, né, o sistema financeiro está se tornando cada vez mais disfuncional, né, no sentido de ele mantém uma lucratividade elevada na América Latina, isso é sem dúvida, né, como o Sérgio mostra, isso é bastante notável, mas ao mesmo tempo ela não cumpre a sua função de dar sustentação financeira ao desenvolvimento econômico, né, pequenas e médias empresas, investimentos de longo prazo, etc, etc. Né? Então, acho que o grande desafio é como colocar de volta na caixa, né, o sistema financeiro. Concordo com a Fernanda, acho que os bancos públicos têm um papel importante, né, nesse sentido. Acho que o Brasil, particularmente, ainda tem, particularmente por conta dos bancos públicos, né, os estaduais foram bastante privatizados, mas nós temos, a Fernanda mencionou o BNDES, né, mas o Banco do Brasil tem a prevalência no crédito agrícola e a Caixa Econômica Federal no crédito imobiliário, e com vários programas na área de desenvolvimento urbano e saneamento, né. Tem os bancos, o Banco da Amazônia, tem o Banco do Nordeste, né, então acho que tem instrumentos aí financeiros, além do BNDES, obviamente, instrumentos financeiros para fazer políticas, né. É uma situação, eu diria, na América Latina, já conversei isso com o Sérgio, privilegiado. O Brasil tem uma situação privilegiada, né? A Argentina não tem, por exemplo, um banco de desenvolvimento, uma capacidade financeira com pouco técnico que o BNDES tem. Então, só para compartilhar um pouco a reflexão, a Fernanda disse que eu sempre digo nos meus cursos que o sistema financeiro é o pulmão, né, do capitalismo. Eu vou dizer uma outra frase que eu digo sempre para os meus alunos: faça chuva, faça sol, o setor bancário no Brasil sempre, né, no crescimento, na desaceleração, na crise, ele tem uma capacidade fantástica, né, de extrair, né, do contexto macro-institucional e sempre lucrar, né. Eu já estudei essas fases. Eu tenho trabalho com o Antônio Alves Júnior, né, eu sempre digo que eu brinco com ele que ele escreveu um artigo que saiu em 2001, depois em 2003, e aí vai, né, atualizando, analisando o desempenho do setor bancário brasileiro. Sempre a gente brinca, missão 1, missão 2, missão 3, é uma missão infinita, né, e sempre, né, olhando, né, ali na crise imagina que no período do Plano Real, né, nós tivemos várias crises, ataques especulativos, né, a crise mexicana, a crise asiática, a crise russa, depois a própria crise brasileira, né. O Banco Central chegou a elevar a taxa de juros a mais de 60%, né, e o setor bancário lucrando, né, barbaridade ali Isso tem muito a ver com a questão da própria estrutura da dívida pública do Brasil, como ela é composta, como ela é administrada, né, com títulos públicos indexados, por exemplo, a Selic, né, que permite os bancos, particularmente no momento de crise, né, os bancos de estudo de investimento, se posicionarem em cima desses fundos,
né? Mas depois, no próprio boom de crédito, né, de 2004 a 2014, que teve um crescimento, né, saímos de uma relação crédito-PIB de 23% para 58% do PIB em 2014, né, os bancos de novo lucraram, né, fizeram spreads que diminuíram, mas eles spreads altos, né, com expansão de crédito em segmentos extremamente lucrativos. De novo, entramos em crise em 2015, 2016, uma redução, né, do PIB, né, eu acho que foi da ordem de menos 2015, 2013, de menos 2,3%. Uma recessão agudíssima. O crédito em todos os segmentos despencou nesse período. Ainda assim, os grandes bancos tiveram um retorno sobre o patrimônio líquido de mais de 15%. Tá? Uma coisa absolutamente exorbitante. Né? Por quê? Porque, de novo, eles aumentaram os spreads, se posicionaram perante o títulos indexados a Selic, no caso também as operações com comissário. Aí vem só para terminar esse negócio, vem o Covid-19, né? Covid-19, o governo brasileiro reduz a taxa de juros para 2%, o Banco Central reduz a taxa de juros para 2%. Vai dizer, não, agora não tem jeito, né? Não vai conseguir lucrar, porque ele sempre lucra com os juros elevados, agora com os juros baixos não vai lucrar. Lucrou, né? Lucrou de novo, né? Os trabalhos de vocês, né, praticamente, aqui, do Bob, da Paula, né, mostram que, na realidade, o que acontece? Quando o Juros reduziu, ele faz uma redução assimétrica, o banco faz uma redução assimétrica, ele reduz os juros nas suas operações passivas, né, mas ele reduz menos relativamente nas suas operações ativas, mantém o spread extremamente elevado e consegue manter a sua lucratividade. Faça chuva, faça sol, o setor bancário continua lucrando. Obrigado. É uma pergunta mais a nível de graduação. Assim. Existe na América Latina algum outro banco central independente, independente da maneira que existe hoje? Né? E outra questão é se você mostrou na sua pesquisa, agora mudando o caráter qualitativo da palavra independente. A taxa de juros sempre foi alta, a Selic sempre foi alta, e assim, isso que garante a manutenção do lucro do sistema financeiro e o sistema financeiro brasileiro não era independente. Em algum momento o Banco Central ele foi dependente ou independente de quem? Porque se o Banco Central hoje está de Selic, por que antes da independência do Banco Central já era tão alta, a manutenção já era tão alta? Então, essa dependência do Banco Central hoje é um grande debate. Tá bom, o Banco Central é independente, ok, mas antes de 2019 já tinham altas taxas de juros. O grau, qualitativamente, de independência é debatível, mas o que justifica isso? Eu só posso responder a primeira pergunta? Os países que têm Banco Central independente, México, Colômbia, Peru, Chile e Brasil. Oi? Argentina tem? Teve, mas não tem. Não tem. São esses os. Agora, o resto. Obrigada. Não vai dessa. Não, bem rapidinho, porque na verdade não é a minha área para nada, mas sobre a questão justamente com o que o Luiz Camargo está falando, primeiro parabéns ao Sérgio, eu já tenho aí meu livro para ler, acho que é um trabalho super importante. Eu fiquei pensando, né, inclusive, nesse contexto, capitalismo globalizado, financiarização e o processo de financiarização da pobreza, quanto dessa lucratividade não está sustentada no fato dessa expansão da base de crédito, né? Dessa expansão de utilizar grandes
proporções de populações que historicamente foram marginadas do sistema bancário, de pessoas pobres, pessoas, mulheres racializadas, etc., que agora entram, né, dentro dessa base de crédito e entram com um processo, inclusive, de um sistema de crédito que tem como objetivo comandar trabalho, né? Então, sem ser profundamente inclusive dentro do processo de acumulação. Já não é exclusivamente o setor financeiro, senão através do processo de endividamento das pessoas mais pobres, das mulheres, processo de endividamento sustentado nos processos de bancarização das transferências, amplia esse espectro através do qual o banco consegue lucros, né? Lucrar mais. Então, eu acho que é interessante, inclusive, toda essa distinção. Os bancos públicos são uma ferramenta fundamental, inclusive, para pensar políticas nesse contexto de independência do Banco Central. É bem complexo, mas eu fico pensando também em toda essa parte, que, inclusive, a Fernanda e a Paula comentaram, né, de financiarização da pobreza. Obrigada. Pessoal, obrigado pelas perguntas. Eu vou passar direto a bola para o Sérgio. E depois quero ver a Fernanda e a Paula também. Bom, muito obrigado aí pelas perguntas, comentários. Eu fui pontuando aqui, vou falar sobre 5 coisas, um grande resumão, e trazendo algumas coisas que ficaram pendentes, incluso de nossa conversa com a Paula, naquela apresentação online que a gente fez o ano passado, sobre como foi esse tratamento dos dados, de como a gente diferenciou, né, os dados contábeis do Banco de Desenvolvimento, bancos comerciais, como a gente meio que homogeneizou essa base de dados. E aí o que eu posso antecipar é que a gente tentou diferenciar o máximo possível para conseguir fazer essa radiografia, mas que uma das mensagens que tiramos de nosso livro é que alguns bancos de desenvolvimento não estavam se comportando como se esperaria do Banco de Desenvolvimento. Então, por isso que muitas vezes os dados aparecem todos juntos. É tipo, dentro do Brasil, incluso porque o Brasil é aquele que tem uma rede de bancos de desenvolvimento maior e com mais presença, mas o que aconteceu na maior parte dos países é que esses bancos quebraram. Então, mas que ainda assim, o que a gente queria expressar era essa extração da rentabilidade do resto dos setores, como se experimentava e como se mostrava de uma forma muito exorbitante, incluso no caso do Brasil. Ou seja, por exemplo, o caso do BNDES, a gente avaliou especificamente no ano 2019, em que no governo de Bolsonaro o BNDES era um dos bancos mais rentáveis no nível regional, ou seja, comparado ao banco comercial. Então isso já marca olha, isso aqui tem que mudar, essa política de definição de taxas, porque certamente aí não é esse o papel do BNDES, estar no topo 10 de bancos no nível regional com 350 bancos listados. Então foi muitas vezes trazer esses alertas, essas mensagens muito diretas, né, como para abrir o debate público. Esse é o primeiro ponto. Nesse sentido, é bem interessante a continuidade que coloca a Fernanda, avançar um pouco nas carteiras de créditos. Eu agora, nessa instância pós-doc, estou fazendo aí um trabalho sobre bancos públicos, mais focado no sentido, então acho que teremos algumas novidades. Agora tem que vender esse outro vamos fazer a América Latina. Isso já é um pouco mais difícil, porque precisa um pouco mais de apoio. Mas é bem interessante entrar entrando no segundo ponto, nessa discussão sobre tributação ou deixar que os bancos redirecionem o crédito. Eu sou um pouco mais pessimista nisso que você colocava incentivamos que o banco redirecione sua política de crédito, permaneça com seu capital e eles que façam essa avaliação. Nesse sentido, eu acho que estou mais no posicionamento de Garcia Linera
na ideia de, bom, deixa o banco comercial fazer o que fiz sempre, continuar com sua guia de rentabilidade, mas que a partir da tributação a gente capta parte dessa rentabilidade e redireciona o excedente. Aí às vezes vale a pena pontuar algumas diferenças, como o caso brasileiro, por exemplo. No caso boliviano, no início do governo de Evo, eles não tinham banco público. Então aparecia como uma necessidade, né? Bom, como criamos uma política de crédito direcionada sem ter esse braço financeiro. Eu acho que é uma coisa que também está acontecendo com Petro e estamos discutindo isso na Colômbia. Incluso que Petro está bem involucrado na transição verde, pensando. Então, a questão da tributação aparece como uma possibilidade, né, como para direcionar e capitalizar novos bancos públicos. Isso é uma coisa que aparece aí como para diferentes caminhos, né? Eu sou um pouco pessimista nesse sentido, a partir de diferentes taxação vamos conseguir redirecionar o crédito nessa linha, nessa outra. Às vezes é difícil pedir para o banco comercial fazer outra coisa que não seja lucros. No terceiro, na questão do desenrola, sim, eu não fiz uma crítica direita a essa questão da taxa, né? Estamos acostumados a esse financiamento, às vezes, como você comentou, 3 pontos, 4 pontos comerciais. Hoje no café da manhã até conversava sobre isso. Um caso me fala, não, crédito consignado, qual é a taxa? Não, 3,5, mas como consignado? Então, o banco está com o teu salário. Como pode ser? E a inflação é em que tudo aquilo que a gente já sabe. Então, o nível de abuso do sistema financeiro bancário no Brasil que existe é muito elevado. Isso já fica claro com os dados e também pela própria percepção da população, porque a gente viu que nas pesquisas, quando se pergunta quais são os agentes, as instituições mais odiadas, por assim dizer, pela população, aparece primeiro no ranking os bancos. Então, toda essa experiência meio que possibilita, desde a política, avançar, né, sobre o setor e incluso ser um pouco mais agressivos. Ok, não dá para avançar com a Selic? Bom, vamos pelos prédios. No caso do Brasil, essa coisa dos prédios, você tem os braços financeiros com os bancos públicos que poderiam entrar na concorrência direta, né, para diminuir esses prédios. Outra coisa que parece meio surreal, como eu falava antes, tem governos estaduais pagando salários pelo Bradesco. Bueno, não dá para negociar melhores condições de crédito, minimamente para esses próprios funcionários. Você está presenteando o fundeiro, né? E depois o crédito está com 3, 4% mensal. Então, certamente, o que mostra o estudo e todos os dados é que a política que pode adotar o governo, e hoje o governo, né, pensando no sistema federal, pode ser muito mais agressiva no sentido de avançar, né, e afetar os interesses. O quarto ponto é bem interessante o que colocava, desculpa teu nome, Lucas, essa questão da independência do Banco Central, esse leitmotiv, né, do neoliberalismo. Sim, eu perguntaria, independente de quê? Porque, como vemos, seria independente do sistema político, daquele sistema democrático onde você escolhe as pessoas que quer representar o Estado, mas, não, deixa o sistema do Banco Central só em um regime técnico. Mas depois, quem cota esses técnicos são os próprios bancos. E tem esse problema, né, da influência, da porta giratória aqui. Então, essa independência, como você comenta, não é mais uma ferramenta como para os bancos se defenderem do próprio sistema democrático, e da própria estratégia e definição de políticas públicas. No caso, aí já Luiz Fernando listou quais são os casos. No caso da Colômbia, que é algo que a gente continua trabalhando,
está no nível da Constituição. Ou seja, é tão complexo, tão difícil tirar o presidente do Banco Central que está aí e, bom, basicamente vai limitar plenamente a capacidade de ação do governo democrático com mais de 50% dos votos. Realmente um tema muito importante que você colocou. E o último, um pouco o que falava Iamar sobre essa expansão do crédito dos historicamente marginados. Por um lado, coloca a relevância do desenrola, né, desse programa. Eu estava aqui criticando de alguma forma, mas destacando que existe espaço como para melhorar. Eu acho que está historicamente datado, né, nessa necessidade de inserção, né, porque hoje em dia, se você quer comprar, incluso para andar no transporte público, você precisa de um cartão de crédito como para recargar, então é necessário essa inserção, sim, mas não essa submissão, né, a essa necessidade de crédito constante. E eu acho que nesse sentido não só deveria ser necessário avançar nesses programas de desendividamento, sino também uma difusão da educação financeira, assim, como para entender que de alguma forma são instrumentos, sim, mas que é necessário ter cuidado, porque senão se gera essa opressão, essa necessidade constante de estar tomando crédito e, bom, se vira um elemento pleno de dominação. Bom, muito obrigado. Só para responder a Marga, eu acho que esse período, né, que a gente analisou e que o Luiz Fernando contou, de 2016 a 2020, acho que fica bastante claro, né? Você tem vários fatores que sustentaram essa lucratividade dos bancos no Brasil, em que pese a redução na taxa de juros e a falta de dinamismo da economia, né? E sem dúvida a gente pode considerar que o papel do crédito às famílias foi fundamental. Por um lado, porque ele sustentou o nível de crédito que por parte das empresas, por conta, né, da falta de dinamismo da economia, caiu, né? Tanto que a gente tem um momento onde a partir de 2016 a curva cruza, né? O crédito, a participação do crédito às firmas no PIB, que sempre foi maior do que as famílias, né? Sempre, até se a gente pensar, é até uma coisa, realmente uma novidade um pouco sem precedentes, né? Você tem um sistema financeiro do tamanho do nosso, que a participação no portfólio deles no crédito às famílias é maior do que as empresas. Isso é de uma disfuncionalidade, se falar em funcionalidade, já é uma disfuncionalidade completamente absurda. Então a gente tem isso, né? A gente teve a sustentação dessa lucratividade, que tem esse processo que o Luiz Fernando falou, quer dizer, as receitas de intermediação, elas caem por conta de uma economia que está sem vigor, né? Mas o custo também, né? As despesas também caem mais rapidamente que as receitas, porque são de curto prazo, né? A captação dos bancos em geral são instrumentos de curto prazo. Agora, você tem o segmento das famílias sustentando de alguma forma, né, esse crédito, não deixando ele cair tão abruptamente, e você tem uma margem de crédito, uma margem de juros sobre o crédito concedido à família, que é muito mais alta do que o crédito concedido às empresas. Então, esses dois fatores foram fundamentais para sustentar a rentabilidade dos bancos. E é hoje fundamental. Não é à toa que esse é um segmento que os bancos não querem perder, né? Eles estão, eu acho que toda a agenda do setor bancário é no sentido de fazer com que essa participação importante do crédito às famílias ele se mantenha, né? Então, no ano passado tivemos um aumento do percentual ao crédito consignado. Junto com o consignado do auxílio, pouco se falou, porque o consignado do auxílio foi tão
que todo mundo só falou disso, mas na verdade você cresceu. O crédito consignado para os aposentados hoje pode ser até 45% do benefício recebido. E o dos funcionários públicos, se eu não me engano, 40 ou 35, já não me lembro mais. Quer dizer, você teve um salto bastante razoável. É claro, os bancos estão querendo acomodar diante de uma situação de crise de crédito, de aumento de inadimplência, né? Eles estão querendo tentar acomodar a carteira para créditos que são mais seguros. O consignado é tudo que eles querem, né? Então, isso também eles conseguiram, né? É 100% quase seguro, né? Porque você não vai perder emprego no setor público, né? Impressionante. Independência do Banco Central, esse é um tema que eu adoro, assim, porque independência de quem? Exatamente a pergunta. Um dos pontos centrais da reformulação necessária do sistema financeiro nacional nesse processo de transição verde sistema financeiro internacional, né? Sistema financeiro como um todo, é a reestruturação da questão do Banco Central. Né? O Banco Central ele não vai poder mais olhar simplesmente, única e exclusivamente para as metas de inflação ou no máximo para uma taxa de crescimento que é para inglês ver. Né? Caberá ao Banco Central fazer regulamentações para a transição verde sustentável. Não sou eu que estou falando dessa necessidade, são os próprios organismos internacionais. A COP do ano passado, a Confederação das Partes, que trata da mudança climática, já trouxe as finanças sustentáveis para o centro da discussão e tem NGFS, Networking for Greening the Financial System, que é um grupo de bancos centrais que eles já estão fazendo mudanças na própria forma de atuar, porque entende-se que vai ter que ser uma nova estrutura de Banco Central. Né? E isso, então, é mainstream falando, mas se tu for considerar que a transição climática vai ser um instrumento de política pública, o Banco Central vai ter necessariamente que voltar a ser um braço de política pública, assim como ele foi por muitos anos antes da financiarização. A gente já teve bancos centrais no mundo que financiavam o processo de industrialização, como foi o Banco Central do Japão. A minha esperança, o meu lado otimista, que eu não sou, mas o meu lado otimista me diz que se a gente, enfim, que essa é uma discussão que vai entrar na pauta. Não acho que vai entrar na pauta a tempo suficiente, não vai ser agora nesse governo, mas eu acho que vai entrar, então vai ser para a tua vida, não para a minha, provavelmente. Eu só queria fazer um comentário. Os bancos públicos, eles foram quebrados, eles quebraram, desculpa, ou não foram resgatados, como os bancos privados foram. Eu acho que, né, assim, a gente tem na década de 80 e 90, a gente tem o entendimento de que eles estavam fazendo a gestão muito errada, que eles quebraram e tal, mas os bancos privados também estavam quebrando e foram todos resgatados com dinheiro do Banco Central, né? Então, assim, agora na crise de 2008 também, agora em 2020 também, então, assim, quebraram ou simplesmente foi uma decisão política de que eles iriam ser saneados e vendidos ou que eles iam, né, ser deixados ao bel prazer, assim. E tu falou também, Sérgio, da questão de 2019 da rentabilidade do BNDES. Eu considero que o BNDES, eu estava falando da questão dos bancos públicos e a diferença da funcionalidade mesmo, não da rentabilidade, mas eu acho que o BNDES entre 2015 e 2022 ele não pode ser, tem que ser, quando a gente faz roda estatisticamente, aquilo tem que ser considerado um outlier, porque não foi a função do banco, o banco se encolheu, o banco reduziu, o banco passou por um processo de, né, ele era considerado um banco de projetos, né, desestruturaram completamente, desqualificaram o banco, enfim, passou por um monte de CPI. Então, assim, ele teve uma rentabilidade estratosférica, né, foi até uma coisa ridícula, a Basileia dele foi lá para cima, 25, tipo, de 14, 15 passou para 25. Então, eu acho,
tu tá certo na tua análise, óbvio, não estou discordando da tua análise, mas meu ponto assim, só entra a política aí também, porque né, foram anos de golpe, foram anos de retrocesso, a gente não quer voltar nesse ponto. Bom, acho que por aqui, né? Só para o Bob. Bom, pessoal, pela avançada hora eu vou agradecer a presença de todos aqui, também quem estiver nos assistindo aí depois, deixo meus cumprimentos, agradecer novamente ao Guilherme, ao Lucas que ajudou ali no operacional, todos os presentes, especialmente a Paula e a Fernanda por terem aceitado o convite para essa conversa e não agradecer, mas dar os parabéns ao Sérgio pelo trabalho e por tudo que ele alcançou. Para encerrar, eu queria lembrar a mensagem final do livro, né, que a hora atual é uma hora que a gente tem que rediscutir tudo, fazer de novo e redefinir o setor financeiro latino-americano. Caso contrário, a gente vai continuar, né, a testemunhar esses dois lados da moeda em que as dificuldades sociais são generalizadas e o setor bancário cada vez almeja lucros mais e mais altos. E, nas palavras dos autores, é hora da gente tornar visível a mão invisível desses bancos. Obrigado e boa noite.